Não julgue para não ser julgado, pois o mesmo critério que usares para julgar-lhes, sereis julgados. Mateus 7:1-2. Essa passagem ela é sensacional para o mundo do casamento. Nós sabemos hoje que a comunicação do casal dentro da sua própria casa tem que haver esse diálogo desde o início da construção do casamento. Nós sabemos que na união existem duas pessoas diferentes que têm a intenção de se unir. Essa união, ela acontece após vocês se conhecerem, após vocês terem um tempo de namoro, de conhecimento um do outro, dessa união, dessa transformação, para que quando acontece o casamento em si, o próprio Jesus nos ensina que nós seremos um só, através dessa aliança feita nessa bênção que nós temos na união, né? Então, esse acontecimento trazido para a vida do casal, ela é, vamos dizer assim, ela é complexa e não. Por quê? Primeiro, complexa. Como eu disse, nós, nessa união, antes de nós nos unirmos, o casamento, nós somos pessoas que não nos conhecemos, somos de famílias diferentes. Nós somos pessoas de uma outra linhagem e que após se conhecerem vão ter esse contato para unir e construir uma família, correto? Tá, tudo bem. Essa união, ela com o tempo, depois que você tem o seu tempo de namoro, você tem o seu tempo de conhecer um outro, você tem esse tempo de amadurecimento para ver se realmente é esse o ministério que Deus deu para você, porque o ministério hoje do casamento não são para todas as pessoas, não são. Hoje existem casamentos que um simples desentendimento em casa, uma simples fala que às vezes foi no ato, a pessoa acabou falando meio alto, aí a pessoa ela se acaba se achando que foi prejudicada por aquilo e já acabam separando, cada um vai para o seu lado. E isso não é o que Deus quer para cada um de nós. Por quê? Porque é isso, falta de conhecimento que você tem que ter um com o outro. Então essa palavra de hoje, quando ele vem assim e nos explica: não julgue para não ser julgado, pois o mesmo critério que usares para julgar-lhes, sereis julgados. Então, como eu estava dizendo lá no início, as pessoas elas são diferentes uma da outra, nenhuma é igual à outra. Nós somos aí bilhões de pessoas no mundo todo, não existe uma pessoa igual a outra. Mesmo os gêmeos, eles têm alguma identificação que não são iguais. Então há uma formação completa e sensacional, incrível que Deus deu para cada um de nós. E cada um de nós temos um objetivo aqui nesse mundo. Que esse mundo nós sabemos que é passageiro. Então nessa união que você acaba tendo com essa pessoa, essas indiferenças que um tem com o outro, o casamento você inicia ele não para ser feliz. O casamento você inicia ele para fazer o seu cônjuge feliz. Essa é a grande diferença, essa é a grande base
nos casamentos que duram até os dias de hoje. Eu casei para fazer a minha esposa feliz, eu tenho que fazer coisas que ela gosta. Claro, ela tem que me retribuir também ao mesmo tempo. E com o decorrer dos tempos de casamentos, acontece esse amadurecimento, né? Um com o outro, a pessoa acaba conhecendo melhor essa pessoa, os seus pontos bons, os seus pontos ruins, que todo mundo tem, seus pontos fortes, seus pontos fracos. E o que acontece quando se descobre isso? Você tem que sentar, você tem que ajudar aquela pessoa a tentar superar aquelas dificuldades. Porque muitas vezes, vamos dar um exemplo aqui, de uma pessoa que ela não é carismática, ela não cumprimenta as outras pessoas. Um exemplo bem simples e meio que padrão no mundo hoje, né? Você já deve ter percebido de casais que um é muito carismático e o outro é fechado, né? Então por quê? Não é porque às vezes ela quer. Houve um acontecimento lá de trás, né? Que pode ter ocasionado e fixado nela, essa pessoa. Então, existem muitos julgamentos em cima disso. Ah, aquela pessoa é assim porque ela é orgulhosa, porque ela não olha para mim, ela não olha para outra, ela não cumprimenta. Calma. Veja esse ensinamento que Deus trouxe hoje para a tua vida de casamento. O teu cônjuge, se ele tem algo que não é aquilo que você quer, se ele tem algo que não é aquilo que você gostaria que fosse, há maneiras de você chegar e conversar e tentar corrigir aquilo que você acha que é errado. Mas tem que ter muito cuidado nessas horas, porque se já está enraizado no coração dessa pessoa, alguma machucadura, alguma cicatriz lá de trás, só se é curado isso com cura interior, com muita oração, com muito joelho no chão e ao tempo de Deus. Tanto um como o outro. Nós hoje vemos vários casos hoje de pessoas que por um motivo ou outro fútil, por um motivo banal, por um motivo que daria para tentar reverter, resolver, simplesmente fazem esse ministério do casamento como algo de brincadeira. E quando acontece isso, a pessoa automaticamente ela entra na vida de pecado. Porque o mundo hoje, ele joga para vocês coisas extraordinárias aos olhos humanos. É difícil uma pessoa sem o dom do Espírito Santo, sem a presença de Jesus, sem a presença de Nossa Senhora, deixar de fazer essas coisas mundanas hoje, porque são muitos e chamativas. Então, se você tem essa ligação direta com o Senhor, você está com essa ligação, com essa intimidade com Ele, pode acontecer de errar, mas é mais difícil. Você se entregando para a vontade dEle. E esse julgamento que muitas pessoas fazem, e trazendo para dentro do casamento, muitas vezes nós julgamos o nosso cônjuge sem saber o seu passado, né? Eu tenho hoje pessoas próximas a mim, que são casadas com pessoas que quando eram crianças foram deixadas por seus pais, e hoje são pessoas casadas, são pessoas sucedidas, são pessoas que têm filhos, mas ainda assim traz essas cicatrizes das lembranças do passado, porque é difícil. Então às vezes a pessoa tem um sentimento de tristeza,
tem um sentimento de daquelas quedas, uma predisposição para depressão, tem que saber o porquê daquilo, da onde que veio, da onde que se originou e procurar ajudar essas pessoas a saírem dessa situação. Vários e vários casos nós temos. Nos ensinamentos que a gente tem, nas inscrições que a gente faz para poder dar uma orientação espiritual para muitas pessoas, as pessoas que mais sofrem, é mais direcionado isso, as pessoas que mais sofrem no casamento com o seu cônjuge são pessoas que lá atrás foram abandonadas por seus pais e ao achar essa pessoa, ela faz com que o papel do pai dela, que ela não teve, seja o seu marido, um exemplo. Então, existe ali muita carência de pai, muita carência de afeto, de carinho. E às vezes o esposo, com os seus trabalhos, com seus afazeres, às vezes deixa um pouco de lado essa questão por não entender essa parte. E a pessoa, ela continua com aquela tristeza por um bom tempo. Então você entendendo que esse julgamento nós não devemos fazer com nossos irmãos, já é um primeiro passo. Ah, mas ela é difícil, ela é isso, ela é aquilo, ele é isso, ele é aquilo, não importa. Nós temos que ter em mente que se Jesus nos ensina para que nós tenhamos paciência uns com os outros, para que nós não chegamos ao ponto de julgar aquela pessoa porque ela faz aquilo, porque ela faz aquilo, nós não somos ninguém. Existem aquelas pessoas que fazem isso por maldade. Tem pessoas assim. Aí esse julgamento não compete a nós também, só a Deus. Porque hoje toda a ação que você faz aqui nesse mundo, você vai pagar. O mundo ele gira. As coisas hoje acontecem e Deus sempre diz, ensina para nós, que era para nós sempre fazermos o bem. O bem com o bem, não o bem com o mal. Por quê? Porque tem um propósito para isso. Então a gente vê casos hoje de famílias sendo dilaceradas aí, porque são boas, existem pessoas más que vêm, mas nós temos que fazer a nossa parte e concluir que Deus está no comando de tudo, claro, tomando cuidado em tudo, porque existem pessoas que querem se aproveitar de situações. Não podemos também ser bobos, né? Nós somos obedientes a Deus, nós somos tementes a Deus, mas não podemos ser aquelas ovelhinhas. Nós temos que ter aquele olhar de águia também e estar preparado para tudo, porque existem pessoas más hoje nesse mundo. Existe e sempre vai existir, e sempre existiu. Por isso que nós temos que fazer de tudo para ganhar as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos casamentos, para que na vida eterna, que nós cristãos acreditamos que existe uma vida após essa, onde todos nós vamos nos reunir e viver uma vida prolongada com Deus, nós temos que ter em mente e continuar esse processo de ensinamento, de ajudar as pessoas e procurar entender. Existem pessoas nas nossas vidas que nós temos que nos afastar delas também. Que existem aquelas pessoas que elas já são de uma índole má e elas tendem a enganar e
fazer mal a todas as pessoas que passam pelas suas vidas. Então nós temos que nos afastar dessas pessoas, né? E pedir para Deus que nos proteja de todos esses males, porque existem, né, os males. Então o casamento hoje é direcionado para o casal entender um ao outro, né? Então o casal, o esposo às vezes vai trabalhar, chega em casa cansado, não conversa muito, procurar entender o que está acontecendo, por que está acontecendo aquilo, vamos tentar resolver, vamos tentar se ajudar. Da mesma forma o esposo, quando a esposa sai, às vezes vai trabalhar, chega em casa cansada, chega em casa às vezes estressada, chega em casa às vezes mostrar o lado bom das coisas, porque sempre tem um lado bom, sempre tem um lado bom. Na minha situação financeira, quando eu passei por dificuldades e tive 3 falências na minha vida, eu chegava em casa cansado, desanimado, mas eu olhava para minha família, que é a base, eu olhava para minha esposa, olhava para o meu filho, e já vinha no meu pensamento, não, eu tenho ainda eles. Então Deus está no comando de tudo, vou fazer a minha parte, que Deus vai fazer a dele. E fez. Eu precisei passar por 3 falências para entender que eu posso ajudar muitas pessoas que por um simples motivo às vezes abandonam sua família, abandonam seus filhos, fazem coisas ruins ou para o casal ou para os filhos, que há um jeito de sair dessa. Sempre há um jeito de sair de qualquer situação, mas existem pessoas fracas espiritualmente que não conseguem superar isso de maneira alguma. E para isso, o que tem que fazer? Vida de oração. Se o casal não tiver juntos vida de oração, fica tudo mais difícil. Eu sei porque eu trabalho com pessoas com oração e sem oração, né? Então existem pessoas de vários tipos hoje, casamentos, mas a comparação nessas mentorias que eu faço de casais que têm um pouco de espiritualidade, é mais fácil de reverter uma situação do que pessoas que não têm espiritualidade. Isso é fato, isso é 80-20. E isso, o inimigo hoje ele age principalmente nas famílias, né? Principalmente no casal, quer destruir o casal. Então, sem a oração, que é a principal arma hoje do cristão, para que se supere isso, é a oração, né? Então, esse julgamento que muitas vezes nós julgamos, nós não podemos mais ter isso em nossa mente, em nossa boca. Pessoas que ficam falando muito dos outros, né? O próprio casal, isso não traga isso para dentro da sua casa. Isso não é bom. Não contamine a sua casa, que é uma bênção de Deus, onde você e a tua família residem. O homem sai trabalhar, às vezes a mulher sai para trabalhar, o filho sai para estudar, a casa fica sozinha. Quando voltam os 3, os 4, 5, enfim, a família para casa, não podemos trazer coisas de fora para dentro, porque dentro de casa é um lugar sagrado onde iremos nos reunir novamente, não para julgar um ou outro, mas para conversar, ver como é que foi o trabalho, pôr projetos na mesa, fazer sonhos, projetos para que esses sonhos se realizem. Tudo trazer para dentro de casa, né? A falência é muito
constante hoje na vida de muitas pessoas, não só do Brasil, mas do mundo todo. Quando a falência entra, primeiro a ser atacado é dentro de casa. Nesses casos tem que ter muito discernimento com o que você vai falar, com o que você vai acolher, com o que você vai ouvir o seu cônjuge. E essa vida aberta entre os dois tem que existir. Se você não tiver uma vida de comunicação com o seu parceiro, você não consegue superar. Na minha segunda e terceira falência, eu omiti, porque não que eu não queria que a minha esposa soubesse da situação que estava financeira, por causa de X motivos, né? Má administração, problemas econômicos e pessoas que jogaram de uma forma errada para mim e acabaram me enganando. E eu tentando superar essas dificuldades e acabou não dando certo. Quando viu, isso estourou. Quando estoura, vem tudo para dentro de casa. Então, para isso, se você não está espiritualmente modelado, você não consegue superar. Então, essa abertura, porque duas cabeças pensando é melhor que uma. Nós sabemos disso. Só que nós não temos essa consciência de, eu vou falar com o meu cônjuge porque ele pode me ajudar. Dificilmente às vezes faz. E o homem principalmente. Porque principalmente o homem que trouxe a falência para dentro de casa, ele quer tentar resolver tudo sozinho. A esposa é a peça fundamental para o sucesso do casal. Guarda essa frase. A esposa é a peça fundamental para o sucesso do casal. Foi na minha e pode ser na sua também. Então, muito cuidado com o julgamento para as outras pessoas, porque todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história desde os seus bisavós, seus avós e seus pais, né? Então, pessoas que já nascem hoje falando mal dos outros, já está vindo lá de trás esse ensinamento. Pessoas que já nascem hoje indo numa igreja, já vem lá de trás esse ensinamento. Pessoas que já nascem hoje criticando, não tendo vontade de ir na igreja, já nasce lá de trás. Então, para isso, há uma forma de resolver. Mas se não tiver paciência, se não tiver discernimento, sabedoria, inteligência, pedindo a Deus para que te dê esse meio para você chegar para essa pessoa e ensinar, ela não vai ser resolvida. E se Deus põe pessoas na sua vida para você ajudar, ajuda, porque Deus vai cobrar. Agora mesmo, eu falando, nós tendo esse ensinamento nesse dia, já veio pessoas na sua mente que você lembrou delas ou deles. Então, é um momento agora, quem sabe, de você dar esse primeiro passo e ir ao encontro dessa pessoa para tentar ajudar ela. Faz a sua parte. Lembre-se, só ovelha não. Temos que ter aqueles olhos de águias e muito bem cuidado, porque existem pessoas que gostam de se aproveitar de uma situação. Isso nós não queremos, isso Deus não quer. Existem pessoas que Deus põe no nosso caminho para que nós possamos ajudar. Então você vai fazer a tua parte. Agora, se a pessoa não quiser, se a pessoa tem outras escolhas, você fez tudo o que você tinha que ter feito e realmente essa pessoa ela não acolheu aquilo que você queria ensinar e ela quer pegar um outro caminho, não tem problema nenhum. A sua parte você fez. Se no seu casamento
está acontecendo isso hoje, se no seu casamento hoje, ou o seu cônjuge, ou a sua cônjuge, está com esse tipo de situação, quem sabe seja a hora agora de você chegar e você fazer diferente daquilo que você estava fazendo. Porque se você tem essa situação já há alguns anos e não resolveu ainda, é porque às vezes você esteja fazendo algo diferente. Então, se você pegou alguma coisa que possa te ajudar nesse dia para o seu casamento, vá e faça. Comece, apenas comece. No início, pode ser que não se resolva já no início. E não é de uma hora para outra que você vai chegar e você vai querer mudar a pessoa. Mas você mudando as atitudes para com ela, acredite, ela vai ver que você mudou essas atitudes e as atitudes dela vão começar a mudar. É assim que funciona na vida de todos. Às vezes eu quero que aquela pessoa mude, mas quem tem que mudar primeiro sou eu. E eu mudando, eu acabo ajudando a outra pessoa. E é esse o caminho, não tem outro caminho. Deus quer isso para cada um de nós, Deus quer isso para a humanidade toda. Mas as pessoas hoje, pela falta da presença de Deus nos casamentos, nas famílias, como foi dito no início, os casamentos hoje eles viraram coisas simples, sem compromisso nenhum. As pessoas elas se conhecem pela internet, nada contra. Que existem pessoas boas também na internet, mas muitas existem pessoas ruins. Conhecem pessoas pela internet, se conhecem, ficam uma semana juntos e casam. Quando começam a se conhecer mesmo, elas vão ver que não é aquilo que elas achavam que era. Aí se você não tem espiritualidade, e se você não tem aonde você pegar essa ajuda, que você fica perdido, o que acontece? Separação. E oxalá se for só o casal. Agora, quando envolve filhos, a dor é ainda maior. Porque um casamento, quando separado, com os filhos, a dor é muito maior para eles. A minha família, eu tenho exemplos de pessoas hoje casadas, bem estruturadas, que quando eram pequenos foram deixados pelos seus pais, pelo seu pai. E hoje, depois de 30, 40 anos, quando essa dor deveria não existir mais pelo tempo, ela é apenas uma cicatriz, mas lá dentro ainda dói a ausência do pai. Graças a Deus que o esposo é muito espiritual e acoberta essa ausência do pai para esse casamento. E é por isso que deu certo até hoje e vai continuar dando certo. Então, tenha isso na sua mente. Julgar as outras pessoas não compete a nós, compete somente a Deus. E Ele sabe. Faça a sua parte com os seus amigos, faça a sua parte com os seus inimigos, faça a sua parte no seu casamento, com a sua esposa, com o seu esposo e com os seus filhos. Que na hora certa, com o tempo, com toda essa estrutura, as coisas irão começar a acontecer. Casamento não é brincadeira. Casamento é um sacramento do casamento que Deus instituiu.
Leve isso a sério, não brinque, porque Deus não gosta que brinque com as coisas dele. Que Deus abençoe e tenha um feliz casamento com a sua família. Até uma outra oportunidade.